Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Vamos falar hoje da unção de Deus sobre a vida daqueles que servem a Ele. O que é a unção de Deus? O que ela faz? Porque não podemos jamais negociar com ela. Jamais podemos nos afastar dela. Por quê? Por que tanta importância? Pois é, sabemos que unção, a palavra unção significa separação. Separação do mundo, das trevas, do pecado, do mal, da iniquidade, da carne. E esta separação é pelo poder do Espírito Santo dentro de nós. Essa unção vem do Espírito Santo. Ela é do Espírito Santo. Está sobre nossas vidas. Mas nós estamos vendo abertamente a calamidade, a destruição que está na vida de muitos que dizem que servem a Deus, muitas igrejas até que ostentam o nome de evangélicas, mas que estão distorcendo a palavra de Deus, exatamente como a serpente fez. E nós precisamos entender. A Bíblia diz o quê? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da Bíblia Sagrada. Não adianta conhecermos a Bíblia deturpadamente, porque isso aí vai nos levar a lugares áridos, terríveis, a abismo. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, a verdade dentro de nós, sem corrupção alguma. Só assim podemos ter parte com Deus. Podemos, meu Deus, deitar a cabeça no travesseiro e sabermos que a nossa salvação está garantida. Precisamos, em nome de Jesus Cristo, conhecer a palavra de Deus, amar o Senhor sobre tudo e sobre todos, para não cairmos no engano da antiga serpente. Essa palavra que o Espírito Santo me deu, essa semana ele me deu e foi tão forte que eu sabia que era para eu pregar hoje. Forte, ele me deu, primeiro ele me deu o título da pregação. E depois eu procurei saber dele, Senhor, eu falo qual palavra? E ele me deu essa palavra. E foi tão forte que essa madrugada eu sonhei, meu Deus, eu sonhei que eu pregando esta palavra. Então o Espírito Santo quer nos conduzir a toda a verdade, usando os seus vasos. Deus não quer usar um vaso porque ele é especial, nem outro não. Deus quer usar todos que se colocam à disposição dele, em espírito e em verdade, que estão dispostos a renunciar tudo por amor a ele, a se despojar de tudo que este mundo oferece para agradar a Deus, para poder ser luz em meio a trevas densas. A palavra que o Espírito Santo me deu, muita gente conhece, mas vamos entender a profundidade do que ela quer falar. Vamos entender aonde Deus quer nos levar, para que quando terminemos de ouvir esta mensagem, estejamos com os nossos olhos espirituais abertos para podermos ver como Deus vê. Ter a visão do céu, não essa visão aqui da terra, que verdadeiramente só leva ao abismo. Fica no livro de Gênesis, capítulo 3,
O título dessa palavra é A Tentação de Eva e a Queda do Homem. Pois é, até aqui estava tudo correndo bem. Deus colocou Eva e Adão no Jardim do Éden, deu as diretrizes, falou tudo certinho. Eles entenderam, principalmente Adão, que Deus o constituiu como líder. Só que o homem é tão ingrato a Deus que ele vai caminhando certinho, chega em um certo ponto, ele degringola, porque a carne fala mais alto. Mas esse mundo, as coisas desse mundo, as, entre aspas, maravilhas desse mundo, lhe chamam mais atenção. E muitos ficam dispersos e a queda acontece aí. Por isso que Deus, Ele quer nos ensinar para que a mesma coisa não aconteça conosco, porque consequências terríveis vêm quando transgredimos a lei de Deus. Quer dizer, já a conhecemos, somos participantes do Senhor, da Bíblia Sagrada. Quando vem uma queda, vem sofrimento, vem, e às vezes é irreversível. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha para isso. Eu quero que você entenda o que foi que Deus disse a Adão. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha o que a serpente disse a Eva, a pergunta que ela fez. Não comerei de toda árvore do jardim? Assim que Deus disse. Ela afirmou que Deus disse isto. Olha o que Deus disse. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Que Deus tremendo é este! Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, todas as árvores ali, todas, Adão e Eva tinham liberdade plena para se satisfazer delas. Mas a única que o Senhor disse, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não toque nelas, não coma dela. Pois é, mas Satanás, ele sempre vem com um discurso usando a Bíblia só de forma distorcida. É um grande perigo. Muitas pessoas mesmo estão se alimentando da serpente, estão pensando que estão a bem, mas estão comendo as porcarias que ela oferece, usando a Bíblia Sagrada. O grave de tudo é isto. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Pois é. Então, nós sabemos que alimárias são animais selvagens. A serpente aqui é a personificação de Satanás. Então, nós vemos aqui que Satanás veio conversar com Eva, dialogar. Olha o perigo grave. Nós não temos parte com a serpente, diálogo algum com ela, de forma alguma. O nosso relacionamento é com Deus. Tudo que vem da serpente vem para matar, para roubar e para destruir. E isto tem acontecido, porque muitas pessoas que servem a Deus
digamos assim, dão ouvidos à serpente, se alimentam do que ela tem para dar, acreditam nela, são fiéis a ela, exatamente como Adão e Eva foram. Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, conhecer a verdade. Só a verdade nos liberta. Uma coisa que eu quero dizer muito forte: quando Jesus Cristo entra em nós, todo o mal tem que sair. Não fica. Onde Jesus está, as obras de Satanás, da carne, não ficam. Tem que sair. Tem que haver a libertação dentro de nós quando Jesus entra. Não adianta ser meio termo, cochear entre dois pensamentos. Servir a Deus e servir ao diabo. Servir a Deus porque a pessoa está com medo de ir para o inferno. E servir ao diabo porque a porta larga são os prazeres do mundo. Não. Ou serve a Deus ou serve a Satanás. Vai depender de cada um escolher. Só que essa escolha parte do homem. E o homem, ele vai ser o responsável pela sua decisão. Pois é. Então, Satanás aqui, ele fez um ataque, em primeiro lugar, a ordem natural que Deus tinha feito, constituído o homem sobre o líder do lar, da família, que era ele e Eva. Ele veio falar com Eva. Meu Deus, é grave demais. Por isso que a Bíblia diz, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a sua salvação. Ela é absolutamente tudo que você tem nesse mundo. Tudo. Então a serpente disse à mulher, tudo isso aqui é um diálogo, é uma conversação, é uma interação. Certamente não morrereis. Olha só. Jesus disse aqui, o Todo-Poderoso disse aqui, certamente morrerás. Mas Satanás, ele é o pai da mentira. Ele disse, certamente não morrereis. Todos, absolutamente todos, que ensinam a palavra de Deus deturpadamente, falsificadamente, tem como mentor Satanás, como professor a antiga serpente. Então aqui ele disse, certamente não morrereis. Ou seja, pode comer tudo. Não vai acontecer o que Deus falou. Muitas pessoas estão acreditando na antiga serpente. Muita gente, a massa. Mas nós temos que ficar com o que Deus fala. Porque Jesus disse o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não vamos a lugar algum sem a presença de Cristo. Pois é, Satanás, ele usa a palavra de Deus erradamente, falsificadamente, para levar as pessoas a desacreditarem da palavra de Deus, acreditarem nas facilidades. Porque é mais cômodo para o ser humano acreditar no que é mais fácil fazer. Mas Jesus Cristo, ele é a porta estreita, não adianta. Não adianta a gente pregar tentando florear a Bíblia, que a Bíblia não precisa disso. A Bíblia é a verdade e temos que pregar a Bíblia Sagrada, sem nenhum engano, porque o preço virá. Mais cedo ou mais tarde, esses que têm ensinado as mentiras de Satanás usando a Bíblia,
que têm levado vidas a serem enganadas, pagarão um preço alto. Eles tenham certeza disso, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele colherá. Louvado seja Deus. Versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que coisa, meu Deus. Que coisa diabólica, terrível. Ele disse aqui, olha, Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, meu Deus, é grave demais. Olha a soberba da vida aqui. Sereis como Deus. Pois é, a obra da serpente é essa. É fazer o homem pensar que ele é igual a Deus, que não há diferença, que ele pode se comparar a Deus, assim como Satanás tentou fazer. Está lá no livro de Isaías 14, descrito tudo isto. Mas Deus é Deus, o resto é Baal. Nós somos servos de Deus, servos, não senhores. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então Satanás deixou ali claro para eles, olha, vocês serão como Deus. Imagine como não se acendeu em Eva aquele desejo de ter o poder, a soberba da vida. Porque Satanás, quando a pessoa interage com Satanás, meu Deus, o que está nele migra para a pessoa. Sempre. A pessoa já tem ali no seu coração a raiz má, inclinada a fazer o mal, a ir contra Deus. Quando ela interage com Satanás, você está entendendo? O que Satanás quis ser igual a Deus. Então ele disse aqui a Eva, vocês serão como Deus. Olha só o que aconteceu aqui dentro de Eva. Por isso eu lhe digo aqui, não interaja com Satanás. Você tem que conhecer o Deus a quem você serve, para você conversar, dialogar com Ele somente. Por isso que é bom a gente reconhecer a voz de Deus, o falar de Deus, muitas vezes tão silencioso, tão manso, para que a gente não caia no engodo de ouvir Satanás e conversar com Satanás. Conheço muitas pessoas, muitas, que interagiram com Satanás. Estavam dentro da igreja, servindo a Deus, fazendo até a obra de Deus, mas o relacionamento particular, pessoal, era com Satanás. Ouviam Satanás, conversavam com Satanás e caíram de vez. Muitas delas sem volta. Porque quando a pessoa fica contaminada pela serpente, meu Deus, é difícil um retorno à vida anterior. Porque é igual, digamos assim, fazer uma comparação bem simples, por favor. Quando você coloca o fermento num bolo, todo aquele bolo ali, toda a fatia que for comida tem o fermento. Foi alvo da operação do fermento ali. Então não tira de nada dali do bolo aquele fermento. A mesma coisa quando a pessoa é contaminada por Satanás,
É tudo. É o corpo, é o espírito, é a alma, é o coração, é a mente, sentimento, pensamento, entendimento. Tudo entra no balaio dele, porque o intuito dele é destruir as pessoas. Então você que serve a Deus, em nome de Jesus, procure ter um relacionamento íntimo com Deus a cada dia. Não troque a unção de Deus, a presença do Espírito de Deus dentro de você por nada. Desagrade a quem quer que seja, mas agrade a Deus. É Ele que é o seu Salvador, o seu Senhor, o seu pastor, a sua rocha, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Santíssimo. É Ele quem te sustenta de pé. É Ele que te dá vida, vida eterna. É Ele que te protege de todas as flechas inflamadas de Satanás. É Ele. Quando a pessoa se alia a Satanás, ela está contra Deus. Não tem parte com Deus. Por favor, entenda. Às vezes a pessoa lê essa palavra e pensa que aconteceu só naquele tempo. Mas hoje está acontecendo aí abertamente. As pessoas tendo altos papos com Satanás. E ele levando vidas a serem destruídas pela perversidade dele. Então a Bíblia diz o que? Aquele que está limpo, limpe-se mais. Você está com a presença de Deus dentro de você, está com a unção de Deus. Essa unção vai aumentar em sua vida. Ela não é estática de forma alguma. Ela sempre está em movimento. É o Espírito Santo. Se lembra do livro de Ezequiel, quando fala ali sobre as rodas e o Espírito Santo, o trabalhar do homem e do Espírito Santo, o homem guiado pelo Espírito Santo. Onde o Espírito Santo vai, o homem vai. Louvado seja Deus. Mas Eva realmente, ela caiu no laço da serpente. E ela está aqui nos ensinando o que nunca devemos fazer contra Deus. Porque é grave. As consequências são terríveis. Sempre. E vendo a mulher, olha, ela viu a concupiscência dos olhos, o desejo ilícito dos olhos, que aquela árvore era boa para se comer, a concupiscência da carne. A carne dela queria se saciar com aquela desobediência a Deus. Meu Deus, eu acho incrível quando a pessoa tem um filho, quer fazer tudo para agradar o filho. Faz até o que não pode fazer. Tem um cônjuge, a pessoa dá até a vida pelo cônjuge. Meu Deus. E diante de Deus? Porque muitas vezes a pessoa, ela abdica de tanta coisa em relação a Deus, despreza tanta coisa e peca contra Deus para agradar sua própria carne. É incrível isso, meu Deus. É algo que, meu Deus, todas as pessoas que incorrem nesse grande erro, elas não sabem o que é a salvação. Elas não sabem que todos esses prazeres, todos esses momentos, digamos, bons, entre aspas, são efêmeros, são fugazes. A única coisa que temos eternamente é a presença de Deus. É isso que temos que colocar dentro de nós, mas não pode ser algo como um autômato. Tem que ser uma verdade dentro de nós. Algo lá arraigado em nós eternamente. E agradável aos olhos, olha a concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, a soberba da vida, seriam igual a Deus. Como ele disse aqui, a serpente, sereis como Deus.
Meu Deus, quanta ingratidão. O primeiro pecado de Adão e Eva foi a ingratidão. É uma mazela, é algo que é destruidor, a ingratidão. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eles comeram com a ilusão de serem iguais a Deus. Aqui, ó. E deu a seu marido, e ele comeu com ela. Meu Deus, que coisa grave. Eles obedeceram a Satanás e desobedeceram a Deus. Você está entendendo a profundidade do que Deus quer falar? Hoje muita gente está fazendo isto, obedecendo a antiga serpente e desobedecendo a Deus, porque as pessoas querem cumprir o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida. Meu Deus, é grave demais. É grave demais. Hoje em dia, meu Deus, é difícil você encontrar uma pessoa salva realmente, sabia? É incrível, mas é verdade. Salvo mesmo. Pessoa salva, pessoa que tem a presença de Deus e seja fiel a esta presença, que não negocia a unção de Deus em nenhuma área de sua vida. Que a pessoa até perca para ganhar, porque seja o que for que você perder nesse mundo para ganhar a vida eterna, vale a pena. Seja lá o que for. Vocês entenderam? Você entendeu que eles foram infiéis a Deus e fiéis à serpente? Entenderam isto? Você entendeu isto? Meu Deus, é grave demais. Deus os colocou ali, com toda a regalia, com todo o amor, com todo o conforto. Mas eles queriam mais, mais, mais. E o pior, este mais, para eles conquistarem, tinham que ir contra Deus. Muita gente faz isso hoje. Muita gente, meu Deus. Eu sempre digo que a calamidade está geral. Meu Deus, é muito grande. As pessoas estão... Eu vou dar um exemplo aqui, bem simplório, entre infinitos exemplos. Esta semana foi a festa de São João e algumas pessoas perguntaram a mim: e São João? Pessoas que eu falo cristãs. E São João? Como é que a gente age? Eu disse: como assim? Como é que a gente age? São João, nós não temos parte com esta festa, porque é uma festa pagã. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com Deus. Esta festa é para a glória de Deus? Claro que não. Agora você pode perguntar, mas isso aí é um radicalismo, mas é óbvio que é, porque Deus é radical. Ou o homem serve a Deus ou serve a Satanás. Ou vai para o inferno ou para o céu. Ou está no bem ou no mal. Ou é luz ou é trevas. Não adianta, não há mistura, não há em cima do muro. Tá entendendo? Não há. Quando eu não era serva de Deus, sempre foi, desde criança, a festa que eu mais gostava. Porque achava alegre. As pessoas com aquelas roupas bonitas, né? Aqueles vestidos lindos, aquelas danças bonitas. Claro, fogueira, essas coisas. Sempre me chamou a atenção. É um tempo de frio, que tinha aquela fogueira que aquecia. As ruas ficavam cheias de fogueiras. Meu Deus! Mas quando eu me converti, que o Espírito Santo entrou em mim, entenda, naturalmente que eu falo, quer dizer, é algo espiritual. Mas não foi por força nem por violência, não, foi pelo Espírito Santo dentro de mim. Ele me fez eu me afastar de tudo isso, não porque eu sou boazinha. Não, por favor, não é isso não.
Não porque eu me afastei, porque eu fui obrigada a me afastar, também não. Eu não me afastei e fiquei com desejo lá no fundo de participar, não, pelo amor de Deus. É libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação é dentro de nós, mas ela ocorre quando Jesus entra em nós e faz morada permanente. Tudo isso é tralha. E pelo Espírito Santo entendemos que isto aí tudo é contra Deus. Mas é tão bonito, né? Tão alegre, tão festivo. Mas tudo isso é contra Deus. Você está entendendo? Já pensou? São João festeja João Batista. É isso? Já pensou? Uma pessoa ter um filho que foi degolado e todo ano festejar a morte desse filho? Festejar com todas essas iguarias, todas essas coisas que fazem? Já pensou? Nem o homem, nem diante do homem a pessoa faz isso, quanto mais diante de Deus, contra Deus para fazer isso. Então, eu entendo as pessoas que participam, elas querem participar, elas são livres. Quem está no mundo, meu Deus, aí realmente são cegas, não conhecem a palavra, não sabem o que significa uma festa pagã. Mas quem festeja mais, sabe quem é? É quem diz que serve a Deus. Muitas igrejas festejam, muitas famílias, meu Deus, que se dizem crentes, festejam com tudo isso aí, fazem arraial. Meu Deus, é grave demais, é grave. Eles estão indo para o abismo. É verdade, mas isso aí já é demais, é porque Jesus é assim mesmo. Com Jesus, ou servimos a Ele ou não servimos. Nós não podemos, claro que não, condenar ninguém, que cada um faz o que quer, mas nós que temos a missão de pregar a verdade, de pregar a Bíblia Sagrada, temos que pregar a Bíblia Sagrada. Porque, olha, é muita gente que serve a Deus, que festejou normalmente o São João, essa festa. Pessoas que estão cegas e guiando outras pessoas cegas, pessoas que foram, tiveram, né, um crescimento espiritual desordenado e fazem tudo, ainda usam a Bíblia, né? Deus é alegria, Deus é festa, pois é, mas a Bíblia diz tudo com ordem e decência. Está na Bíblia essa festa? Está. Jesus festejou, os apóstolos festejaram. Você tem que conhecer a Bíblia para você saber até onde você pode ir. Mas, por favor, não adianta a pessoa deixar de festejar e o coração dela desejar ardentemente festejar, porque no mundo espiritual, para o mundo espiritual, ela está festejando. Por isso que é bom a pessoa ter o processo da libertação, é se entregar a Jesus, para Jesus fazer a obra completa. O que não podemos fazer, o que não alcançamos, Ele faz por nós, porque muitas vezes queremos ser libertos, mas quem é que pode nos libertar? Só Jesus. Mas o que é que parte de mim, de você? O querer. É o mais importante, é querer. Quando nós queremos, Deus quer e Deus tem todo o poder para operar a libertação nas nossas vidas. Para que a gente não incorra nesse grave erro aqui de Eva. Olha, porque na verdade ela interagiu com a serpente e a serpente fez ela
acreditar nela, na serpente. Muitas pessoas fazem isso hoje. Servem a Deus e outras perguntam, vem cá, me conte aí, eu posso festejar São João? Eu posso fazer tudo isso aí? Pode, claro que sim. Deus é alegria, Deus é amor. Deus não vai fazer nada contra você. Deus gosta de festa. Pois é, olha aí. Olha aí o ensinamento errado, corrupto, que leva a pessoa, meu Deus, a ficar vazia espiritual. Porque entenda, quando o valente está dentro do homem, ele diz, olha, aqui é minha casa. Mas a Bíblia diz que vem o mais valente, que é Jesus. E coloca aquele valente para fora. E o mais valente toma posse daquela casa e começa a reconstrução. Mas aquele valente, ele vai por terras áridas, buscando outras casas para ele habitar. Aí ele diz assim, olha, vou voltar para minha casa. Mas o mais valente entrou, mas a pessoa, o ser humano, expulsa a presença de Deus dentro dele, sabia? É o ser humano. Para você ver como o ser humano, ele é mau contra ele próprio. Quando o valente vem, a Bíblia diz que ele entra naquela casa, ele encontra ela vazia e adornada. O mais valente não está mais ali. Sabe por quê? Porque a pessoa disse, olha, eu vou, né? Tudo é relativo. O relativismo é contra Deus, é contra a salvação eterna. Ah, mas é relativo, depende. Se a pessoa gostar, não faz mal, é relativo, nada disso. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, dentro de você, nada disso, debaixo do sangue de Jesus, chama a sua atenção. É incrível. É como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que quer dizer isso? Tudo que alegra a Deus, alegra você. E tudo que afronta a Deus, afronta você. Tudo. Tá entendendo? Meu Deus, por isso que tem tanta gente perdida pelas igrejas e fora das igrejas também, dizendo que são crentes, que pessoas que servem a Deus, até tem Bíblia e tudo, mas é tudo um engano. É tudo uma deturpação, uma farsa. É tudo, meu Deus, uma ilusão, uma utopia. Porque quando a gente conhece a verdade que é Jesus, nos liberta, arranca de dentro de nós o que não presta e joga no inferno sem volta. Louvado seja Deus. Mas a pessoa, né, é necessário decidir que Deus faça uma obra completa, se entregar a Ele, porque tudo feito pela metade vai sair mal feito. Ou servimos a Deus ou não servimos. Não acredite em quem serve a Deus e abre concessões para tantas coisas do mundo. Não acredite. Você quer conhecer a verdade? A verdade é a Bíblia. Coma a Bíblia, conheça a Bíblia, ame a Bíblia, estude a Bíblia. Fale com o Espírito Santo para te ajudar, para te ensinar, para completar a obra dentro de você. Fale com Ele, converse com Ele. Mas não vá atrás da multidão, não vá. Não vá. Tudo que lhe foi ensinado, você tem que ser igual aos crentes bereanos. Eles olhavam se aquilo ali estava na Bíblia Sagrada. Se estivesse, eles seguiam. Se não estivesse na Bíblia aquilo ali, se a Bíblia não tivesse aquilo ali, eles não seguiam. Tá? Você está entendendo?
Porque quando você, muitas vezes, você compra o remédio e você vai ler a bula. Você vai ler como é que você vai tomar, quais os espaços, né? A dose, o tempo. E você quer seguir direitinho ali, que você quer ficar uma pessoa boa daquele problema ali. Você quer, o médico passa a receita, você quer fazer exatamente como ele passou, porque você quer ficar bom daquele problema físico ou emocional. Não é isto? Porque com Deus não é assim. Porque com Deus as pessoas abrem tantas concessões, achando talvez que Deus seja bobinho. Tudo que vier diante de você, faça a prova com Deus. Converse, veja se está na Bíblia aquilo. Veja se aquilo é lícito, se aquilo convém você fazer. Pesquise, busque a presença do Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo, isso aí vem do Senhor? Não. Ele vai lhe dizer, porque ele sabe, o Espírito Santo, ele conhece aquela pessoa que quer ser liberta completamente. Porque entenda, quando estávamos no mundo, fazíamos as coisas que o mundo oferecia, claro que sim. Mas como é que adianta a pessoa se converter a Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas? É fraude isso, é engano, é dolo, é falsificação. Temos que nos entregar por inteiro. A Bíblia diz o que? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todo o teu sentimento, de todo o teu poder, de toda a tua alma. Tem que ser todo, pleno, absoluto. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Você está entendendo? Primeiro Satanás corrompeu Eva por causa do coração dela. E depois Eva corrompeu Adão por causa do coração dele. Mas no final de tudo, Adão, né, o grande culpado é Adão de tudo isso aqui. Porque Deus deu a liderança a ele. E ele verdadeiramente, ele corrompeu o que Deus deu a ele. Para fazer a vontade de Eva. E que também, conforme ela disse aqui, conforme a serpente disse, sereis como Deus. Ele também queria ser como Deus. Mas ninguém nunca vai ser como Deus. Deus é uno e é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. O restante é servo dele. É criatura dele. Louvado seja Deus para sempre. Então, eles comeram com a ilusão de serem iguais a Deus. Já parou para pensar? Que afronta a Deus, meu Deus, Jesus Cristo. Você sabe que é difícil, né, quando a pessoa cria um filho e quando o filho cresce, o filho, né, se levanta contra o pai, contra a mãe, desobedece, afronta, se rebela. É tão difícil isso, é tão doloroso, é tão cruel. Imagine como os pais não sofrem. Imagine quantas condenações vêm. Pois é. Agora imagine tudo isso contra Deus. Imagine. Porque uma coisa é você não deve afrontar o homem, não deve. Porque o preço virá, a consequência virá, a colheita. Mas outra coisa é afrontar Deus. O preço é altíssimo. E muitas vezes, na maioria dos casos, é eterno. Pois é. A Bíblia diz aqui. E Deus desceu ali. Meu Deus. Meu Deus. Versículo 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando a pessoa faz a vontade de Satanás, ela se esconde de Deus, porque ela está ali coberta de vergonha, de ignomínia. E chamou o Senhor Adão e disse-lhe, está vendo que Deus se dirigia sempre a Adão.
onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O que quer dizer aqui estava nu? Ele estava nu literalmente, mas essa nudez significa o quê? Nu da presença de Deus, nu da obediência, nu da salvação eterna, nu da verdade, da sinceridade, nu da direção de Deus, nu da eternidade com Deus. Ele estava nu de proteção totalmente. Estava desprotegido, estava fraco, estava caído. Quando diz aqui porque estava nu, quer dizer que ele estava, meu Deus, sem a presença de Deus. Ali já havia perdido. Desde quando Eva começou a interagir com a serpente, como muitos fazem hoje, conversam com ela, entendeu? Fazem a vontade dela, são fiéis a ela. Quando Eva começou ali, naquele diálogo com a serpente, ali estabeleceu-se a queda. Porque a Bíblia diz o que? Fugir da aparência do mal. Fuja. Você vê que aquela obra ali é de Satanás, você vê que aquilo ali não cheira coisa boa, você vê que a presença de Deus não está ali, fuja. Fuja da aparência do mal, da aparência do mal, fuja. Porque se você ficar, você pode cair como Eva. Porque tem gente que quer enfrentar. Jesus mandou a gente fazer outra coisa. Resistir ao diabo, ou seja, se opõe ao diabo, e ele fugirá de vós. Eva não se opôs a Satanás, não resistiu a ele. Eva conversou, dialogou, deu ousadia a ele. A antiga serpente, Satanás, a personificação de Satanás. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí você pode perguntar, mas por que Deus perguntou isso a ele? Por favor, Deus sabia de tudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Só que Deus, quando ele se relaciona comigo e com você, ele desce a nossa dimensão. Ele fala a nossa linguagem para a gente entender o que ele está dizendo. Por isso que Deus falou aqui, ó. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, olha só, que coisa grave. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você está entendendo? Geralmente, sempre, as pessoas, elas transferem a culpa para outras pessoas. Sempre as pessoas fazem isso. Todos, geralmente, a Bíblia tem algumas exceções, entre elas Davi, que ele pecou e disse, não, eu pequei contra ti. Ele não disse, mas eu pequei, mais foi Batseba, mais foi, não. Ele não falou nada disso, pequei contra ti. Meu Deus, é tremenda aquela palavra. Tremendo, porque ele não terceiriza, ele não transfere a culpa dele para ninguém. E aqui ele disse, olha, a mulher que tu me deste, aqui que ele disse, a mulher que tu me deste por companheira, ou seja, ela me deu da árvore e comi, ou seja, o Senhor é o culpado, porque foi o Senhor quem me deu ela. É assim que as pessoas fazem. Elas entram na lama e depois dizem que Deus é o culpado. Por que Deus não livrou elas então? Por que Deus deixou isso acontecer? As pessoas ficam questionando. Tudo isso é a obra da serpente nas pessoas. Elas terceirizam a culpa delas. E o pior de Adão aqui, imagine, a ingratidão de Adão para com Deus. Ele disse, olha, a mulher que tu me deste por companheira, essa me deu da árvore e eu comi. Ou seja, o principal culpado foi o Senhor, meu Deus. Que eu estava só aqui, o Senhor me deu ela. Ele quis dizer isso a Deus.
Você está entendendo? De que se queixa o homem, queixe-se, pois, dos seus próprios pecados. Nós não podemos terceirizar, nem transferir a culpa para ninguém. Tem que ser feito como Davi fez. Pequei contra o Senhor. Reconhecer o seu erro. Reconhecer a transgressão. Pedir perdão a Deus. Deixar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas se a pessoa transferir, não, foi a mulher que tu me deste. Olha, foi porque eu tive que fazer a vontade de meu filho. Olha, meus colegas do trabalho, todos estavam ali na festa, eu também fui. Eu não queria dançar, mas eu dancei. Eu não queria beber licor, alguma coisa, mas terminei bebendo porque as pessoas me forçaram a fazer isso. Tá vendo? As pessoas terceirizam a culpa porque é mais fácil. E aqui, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Tá vendo? A serpente me enganou, quer dizer, é como se ela dissesse, não, eu sou boazinha, eu não fiz nada. Ela que me enganou, a culpa toda foi da serpente. Pois é, você já parou para pensar? Se a culpa fosse totalmente da serpente, você acha que haveria consequências tão graves para a humanidade com aquela ação de Adão e Eva? Você acha que Deus, ele tem o inocente por culpado? Você acha que se Adão e Eva fossem bonzinhos, inocentes, viriam consequências trágicas para a humanidade? Jamais. Porque entenda aqui, veio porque o Senhor não se dirigiu aqui à serpente, não. O Senhor não perguntou nada à serpente, porque o Senhor não tem parte com ela. E nós também não devemos ter parte alguma com ela, porque ela é perversa, é má, é inimiga da cruz de Cristo. Eternamente, não tem volta. Deus se dirigiu a Adão e Eva, aqueles a quem o Senhor honrou. O Senhor deu honra grande, meu Deus, a Adão e Eva. Mas eles jogaram tudo no lixo. Tudo no lixo. A serpente me enganou e eu comi. Primeiro Adão culpou a mulher. Culpou Deus. E, indiretamente, a mulher. E a mulher culpou a serpente. Ou seja, os dois eram santos. Os dois eram inocentes e os culpados eram os outros. É assim que acontece hoje. A pessoa transgride a lei de Deus, faz misérias, desgraceiras contra Deus e ainda culpa os outros. E muitos deles culpam até o próprio Deus, como Adão fez. De que se queixa o homem, queixe-se, pois, dos seus próprios pecados. Adão aqui tinha que se queixar dos próprios pecados dele, que aqui foram imensos, gigantescos. O pecado dele pior foi contra Deus. Ele traiu a confiança de Deus. Ele foi ingrato a Deus, foi rebelde. E no final de tudo, queria sair de bonzinho. Que todo mundo era culpado, ele era um santinho. A mesma coisa a Eva. Sabe por que tudo isto aconteceu? Porque eles interagiram com a serpente. Nós precisamos interagir com Deus, buscar a face dele, adorar ele em espírito e em verdade. Precisamos nos desarmar de todo o mal, que toda a tralha saia de dentro de nós. Quando Jesus entra, entenda, não fica mal, não fica. Onde Jesus está, o mal não fica, tem que sair. Agora, onde o mal está, ele permanece. Jamais Jesus vai estar. Se a pessoa der lugar ao diabo, Jesus não vai estar nela. Claro que não. Ela é livre para escolher a quem ela quer servir. Ou a Deus ou a Satanás. Deus não faz de mim e de você
marionete. É uma escolha, é uma decisão, meu Deus. Aqui, o pecado que eles cometeram causou, meu Deus, catástrofes até hoje. Tudo que ocorre no mundo, tudo partiu de Adão e Eva. A mesma coisa. Quando aqueles que servem a Deus cometem iniquidade, interagem com a serpente, são fiéis ao diabo, fazem a vontade do diabo, obedecem ao diabo, eles vão trazer sérias consequências para a vida deles. E quando eles estiverem sofrendo as consequências, porque ele alimentou a serpente, eles alimentaram as serpentes dentro deles, eles vão botar a mão na cabeça e não vão saber como resolver. Aí eles vão dizer, meu Deus, tudo que eu aprendi foi errado. Eu dei lugar ao diabo ao invés de dar lugar ao Senhor. Portanto, eu lhe digo aqui, nesse momento, valorize a unção de Deus que está sobre você. A unção de Deus é o Espírito de Deus dentro de você, o Espírito da verdade. É o Espírito que te ensina a verdade, que te conduz à verdade, que é a verdade. Valorize a presença dele. Busque a face dele. Procure ouvir as orientações do Espírito Santo. Para que você odeie o mundo, odiar o sistema maligno desse mundo. Por favor, eu não estou dizendo odiar as pessoas. Porque há muitas pessoas nesse mundo que serão salvas. Pessoas que serão resgatadas do fogo para o reino dos céus. Não tenho dúvida disso. Mas odiar o sistema do mundo, tudo que esse mundo faz, tudo que esse mundo que é contra Deus. Assim como a serpente foi ali personificar Satanás, a mesma coisa esse mundo. Esse mundo vem com as bandejas mostrando tudo maravilhoso, mas é tudo engano, é tudo para destruir o homem. Porque esse mundo jaz em Satanás. Portanto, você tem a unção de Deus, você tem a presença do Espírito de Deus dentro de você. Em nome de Jesus Cristo, alimente cada dia mais essa presença. Não interaja com a serpente. Fuja de toda aparência do mal. Fuja. Resista a Satanás. E se entregue a Deus com todas as forças da sua alma. Para você ter paz de espírito. Para você ter vida e vida com abundância aqui na terra e na eternidade. Para você estar seguro, inabalável, saber que Satanás nunca vai te tocar. Porque você tem parte com Deus. A unção do santo está dentro de você eternamente. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Esta é a palavra que o Espírito Santo tem para você. Onde Jesus está, o mal não fica. Todo o mal dentro do homem, quando Jesus chega, tem que sair, não fica. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.